A Escola de Frankfurt foi criada em meio a um contexto histórico e político turbulento, principalmente por causa da vitória de Hitler nas eleições diretas e da ascensão do nazismo, da Segunda Guerra Mundial e do stalinismo. Sob a iniciativa de Felix J. Well, houve a primeira Semana de Trabalho Marxista, que tinha como objetivo criar uma ideia de marxismo mais sólido, verdadeiro e puro. Daí então nasceu a ideia de criar um instituto permanente, na condição de órgão independente de investigação. Fundada em 1923, sob o nome de Instituto para a Pesquisa Social, a Escola de Frankfurt, nome criado em 1950, reuniu sociólogos, filósofos e cientistas políticos. Os principais foram Theodor Adorno, Max Horkheimer, Walter Benjamin, Marcuse e Habermas, este último na segunda geração, que foram influenciados por Marx, apesar das críticas que lhe fizeram. A filosofia dos frankfurtianos. Ela é conhecida como teoria crítica, em oposição à teoria tradicional, que é representada por filósofos desde Descartes. Eles criticam leitores de Marx, Nietzsche, etc. E eles sabem que a razão, que é dita tradicionalmente de forma exaltada como iluminada, não é bem assim. Ela pode esconder em seu bojo algo sombrio, quando se torna instrumento de dominação. A Escola de Frankfurt tinha como base o marxismo, embora tenha elaborado um novo tipo de marxismo posteriormente, denominado neomarxismo. Vamos buscar entender um pouco sobre o neomarxismo e lembrar um pouco sobre o marxismo. O marxismo é o conjunto de ideias filosóficas, políticas, econômicas e sociais desenvolvidas primariamente por Karl Marx e Friedrich Engels e posteriormente por uns de seus seguidores. Interpreta a vida social conforme a dinâmica da base produtiva, ou seja, o modo pelo qual as sociedades passavam a desenvolver a matéria, sendo a matéria o principal agente que domina o homem, daí consequente as lutas de classes, ou seja, sempre há aquele que manda e aquele que obedece, e quando os dois se confrontam, existe uma nova classe, sendo, portanto, a luta de classes. E dito que o marxismo é baseado na concepção materialista e dialética da história, por isso. E ele também compreende o homem como um ser social histórico, capaz de trabalhar e desenvolver a produtividade do trabalho, o que proporciona sua emancipação na escassez na natureza, diferenciando dos outros animais, o que possibilita o desenvolvimento das potencialidades humanas. Então, não é possível entender os conceitos marxistas como forças produtivas, capital, entre outros, sem levar em consideração o processo histórico, pois não são conceitos abstratos, e sim uma abstração do real, tendo como pressuposto que o real é movimento. A partir da década de 20, a Escola de Frankfurt começou a estudar os problemas tradicionais do movimento operário, unindo trabalho empírico e análise teórica. Eles não queriam usar
os pensamentos de Marx nessa época, o marxismo, mas só usavam para poder ter mais inspiração, para poder mais inspiração para poder estudar melhor a sociedade contemporânea. Ela é tida usualmente como neomarxista por tentar rever o determinismo econômico marxista, por ser cética em relação à possibilidade de mudança, de que a luta operária revolucionária, mudaria alguma coisa, por trazer elementos da psicanálise e por ter enfatizado a importância da cultura em detrimento da economia. A teoria crítica, que foi desenvolvida por Adorno e Horkheimer, opõe-se à teoria tradicional cartesiana e busca aliar a teoria à prática, trazendo o pensamento tradicional dos filósofos e relacionando-o ao presente. A Escola de Frankfurt objetivava entender o desencadear da organização e da consciência dos trabalhadores da indústria moderna. Para entender essas relações sociais, buscou suas respostas dentro da comunicação social, na psicologia, no direito, na filosofia e na área da antropologia. E a teoria crítica, orientada para pesquisar o social, ficou referida como teoria da sociedade. A teoria crítica inicia-se por meio de uma análise do sistema da economia de mercado, analisando aspectos referentes ao desemprego, domínios militares, condições das massas, terrorismo, crises econômicas, entre várias outras. Possibilita a autocrítica, o esclarecimento e as visões sobre as ações e dominações sociais. Partindo dessas análises, acredita-se coibir qualquer tipo de nova dominação, partindo dos alertas propostos pelos pensadores de Frankfurt. A teoria crítica inicia-se por meio de uma análise do sistema da economia de mercado, analisando aspectos referentes ao desemprego, domínios militares, condições das massas, terrorismo, crises econômicas, entre várias outras. Possibilita a autocrítica, o esclarecimento e as visões sobre as ações e dominações sociais. Partindo dessas análises, acredita-se coibir qualquer tipo de nova dominação, partindo dos alertas propostos pelos pensadores de Frankfurt. A teoria crítica busca analisar, interpretar e entender as relações sociais com o objetivo de contextualizar os fenômenos que ocorrem na sociedade. Não bastaria apenas colher dados por meio de pesquisas, e sim buscar um esclarecimento, buscar entender o porquê aquilo acontece, para então modificá-lo, pois ela tem a meta de criar uma sociedade e organizações livres de qualquer tipo de dominação. Existem alguns conceitos formulados por Adorno e Horkheimer que são muito importantes e que seguiram toda a sua trajetória como filósofos dentro da Escola de Frankfurt. São estes alguns como indústria cultural, formulado por Adorno, que é a produção de cultura como mercadoria, e veio para substituir o conceito de cultura de massas, que tem como objetivo principal atingir a massa popular. Adorno criou o termo indústria cultural, pois percebeu que quem defendia o termo cultura de massas dizia que era uma cultura feita pela própria massa, o que não é verdade, pois era uma cultura feita para atingir os consumidores, para a venda de cultura, para o progresso, para o avanço do capitalismo. E também existe o conceito de razão instrumental, que é aquela que é usada como instrumento para a dominação da natureza e para posteriormente transformá-la. E esse conceito é diferenciado de razão cognitiva, como está explícito no livro Eclipse da Razão, feito por Horkheimer, onde ele diz que a razão cognitiva é aquela que busca a verdade, entender a verdade de tudo, enquanto a razão instrumental apenas age sobre a natureza e modifica. Filho de judeus, Herbert Marcuse nasceu em Berlim, na Alemanha, no ano de 1898. Segundo ele, o homem está inserido em uma sociedade industrial moderna, uma sociedade do artificialismo,
que impõe uma racionalidade de opressão e dominação em massa, além do controle das mentes humanas. Sendo assim, o homem, ele não é livre. Ele até pode se considerar um ser autônomo, mas ele é incapaz de se opor ao sistema tecnológico. Há nessa sociedade o que se chama de mecânica do conformismo, ou seja, a realização ou a satisfação das falsas necessidades. Marcuse, ele divide as necessidades entre as falsas e as verídicas. As necessidades falsas são aquelas que possuem forças exterior a nós, que nós não conseguimos controlar essas forças. Já as necessidades verídicas são as necessidades verdadeiras, as necessidades vitais do homem, como a alimentação, a moradia, a vestimenta e até mesmo os desejos, os prazeres. Marcuse, ele era judeu, então na época do nazismo ele teve que sair da Alemanha e ir para os Estados Unidos para se refugiar. Lá ele trabalhou com órgãos ligados à Segunda Guerra Mundial, o que fez com que ele compreendesse melhor as sociedades capitalistas. Marcuse, ele fala que o bem-estar social e seus avanços tecnológicos submetem o homem a um estado de completa alienação, o que o leva a perder o seu senso crítico e que acaba levando a sociedade para uma sociedade unidimensional, ou seja, com uma única direção. Ora, no bem-estar social, se está tudo bem, por que logo eu, vou criticar alguma coisa? É a partir desse pensamento que Marcuse acusa a sociedade industrial moderna e seus avanços tecnológicos como objetos, instrumentos de opressão e dominação. O consumismo em massa, ele proporciona uma falsa satisfação das falsas necessidades e uma completa alienação, ou seja, ao controle completo da mente do ser humano. A racionalidade tecnológica presente na sociedade industrial moderna consiste na total perda de individualidade do ser humano. O trabalhador interioriza a necessidade de produtividade, preenchendo funções pré-estabelecidas e organizadas em um sistema que funciona independente da participação consciente de cada um. Nesse ambiente, a sexualidade, que deveria estar presente em todas as ações prazerosas dos seres humanos, é restringida a momentos isolados e à genitalidade. Marcuse fala que a falsa libertação da sexualidade, porque veja só, uma mulher falando de sexualidade, isso não era comum. Marcuse fala que essa liberação, hoje todo mundo faz sexo, é uma forma de opressão, é uma forma de enganar, só que mais suave. Porque a partir do momento que você acha que a sexualidade está liberada, você vai se contentar com aquilo, você vai ficar conformado só com aquilo. Só que a sexualidade, ela deveria estar presente em todas as ações do homem. Tudo bem, mas aí trabalhamos o dia inteiro para ganhar dinheiro. Vamos para casa, estamos cansados, no dia seguinte a nossa folga, finalmente uma folga. Vamos sair, vamos levar os filhos para passear. Lazer. O lazer também é uma necessidade do homem. Saímos, vamos ao shopping, vamos gastar tudo. Estamos gerando dinheiro para o capitalista. Na sociedade capitalista, até mesmo os momentos de lazer gera lucro, gera dinheiro. Nós, seres humanos, viramos máquinas de fazer dinheiro. A importância de Marcuse, então, está no desenvolvimento da teoria social crítica para que possamos superar essa sociedade industrial de exploração. E também porque a teoria dele busca recuperar o senso crítico que nós perdemos, para que nós não caminhemos assim para uma sociedade unidimensional. Walter Benjamin. Benjamin, ele foi um sociólogo, filósofo judeu-alemão, ensaísta e crítico literário. Ele é associado à Escola de Frankfurt e à teoria crítica.
foi inspirado por pensamentos marxistas. Na adolescência, ele seguia ideais socialistas e havia uma forte influência de Nietzsche em suas leituras. Na década de 20, juntamente com Theodor Adorno, é que ele começou a se interessar mesmo pelo marxismo e por outras filosofias. Quando ele se refugiou, cresciam ascensões entre ele e o Instituto de Pesquisas Sociais, que mais tarde se chamaria a Escola de Frankfurt, da qual ele foi mais um inspirador mesmo do que um membro normal. O que o Walter Benjamin falou que ele fez? Ele discorreu principalmente sobre a obra de arte em seu texto, que chamava-se A Obra de Arte na Época de Sua Reprodutibilidade Técnica. O que ele fala? Essa teoria é uma teoria materialista. Ele defende essa teoria. Mas o que é essa teoria? Bom, ele fala que toda obra de arte tem uma aura. O que é essa aura? Uma obra de arte tem uma aura? A aura é a essência da obra de arte. É a originalidade dela. Essas características tornariam a obra única em questão. Só ela. Só existe uma obra de arte. Cópia não é a mesma coisa que a obra de arte. Não é a mesma vivência. Bom, ele fala que com o progresso da tecnologia e da reprodução, do cinema principalmente, a obra de arte acaba perdendo sua aura. Por quê? Por causa das cópias. Quando você vê fotos da Mona Lisa na internet, acaba perdendo a aura dela, porque a obra de arte já não é mais única em questão, e sim tem várias cópias. É um plural, não é singular. Ele fala do cinema. O cinema, para ele, com a máquina, com a reprodução dela, quando a plateia vê, ela não capta a aura do ator, do que ele está querendo passar. Já no teatro, a plateia capta a aura do autor, dali do teatro. Por quê? Porque a gente está vendo, estamos tendo uma experiência verdadeira e não uma reprodução dela. Então, nesse momento que a gente está no teatro, ela não perdeu a sua aura, porque a gente está no mesmo local que ela está sendo feita na mesma hora. E ele fala também das fotos. As fotos também acaba perdendo a aura, porque a experiência que você viveu no momento não pode ser reproduzida, não é a mesma coisa na foto. A aura acaba perdendo o original. E ele fala também que ao mesmo tempo que é ruim por perder a aura, também é bom. Por quê? Porque não fica restrito a certas pessoas. Todo mundo, a sociedade toda pode ver. Apesar de ser ruim, porque não é a experiência verdadeira ali. Então, para ele, tem um lado positivo e um lado negativo. Positivo é que todo mundo pode ver na internet a foto das obras de arte. E é ruim porque não é ela, não é a vivência. Não é a vivência ali, tô vendo, eu vivi aquilo, e sim a reprodução dela. Habermas, ele nasceu em 1929, na Alemanha, e é um filósofo e sociólogo. Em 1956, ele foi chamado por Theodor Adorno para trabalhar no Instituto de Pesquisa Social, a Escola de Frankfurt, que acabava de reabrir depois da época do nazismo, que teve seu fechamento forçado. Ele é um dos principais herdeiros das discussões da Escola de Frankfurt. No entanto, ele procurou superar o pessimismo dos seus fundadores,
com relação à autonomia, da possibilidade da autonomia da razão. Adorno e Horkheimer eles estavam profundamente marcados pelo desastre da Segunda Guerra Mundial. Então eles consideravam que havia um vínculo primordial entre o conhecimento racional e a dominação. Então isso representava a falência de uma possibilidade de autonomia, de uma possibilidade de uma emancipação social. O novo contexto em que Habermas vivia, representado pela sociedade industrial do capitalismo contemporâneo, com avanços tecnológicos, produção em escala, consumo em massa e etc., o levou a elaborar uma teoria social baseada no... Ele queria recolocar o potencial emancipatório da razão. E como ele faria isso? A teoria social dele seria baseada numa racionalidade comunicativa, no diálogo, na conversa, que ela se contrapunha à racionalidade, à razão instrumental. Habermas ele critica a filosofia fundada numa reflexão isolada, numa razão centrada em um sujeito só, um agir estratégico, ou seja, eu planejo algo, eu faço algo pensando só em mim. Eu não penso nos outros, eu penso só em mim. Então eu faço alguma coisa pensando, isso eu vou me dar bem. O outro, não me importa, eu vou me dar bem, então eu vou fazer. Então ele fala que isso não deve acontecer, que a sociedade aos poucos ela deve passar desse agir estratégico, que é péssimo, para um agir comunicativo. O que seria o agir comunicativo? Ele funciona por meio do diálogo, ou seja, por meio de argumentações, por meio de discussões. Um grupo de indivíduos, um grupo social, ele chega num consenso. E nesse diálogo deve dar oportunidade para todos falarem. Então todos têm uma opinião. Então para ele, a verdade ela não resulta de uma reflexão de um indivíduo só. Por exemplo, eu acho que algo é verdade. Então, para mim, aí pronto, eu não quero saber do outro. Para mim é verdade, eu vi que isso é verdade e pronto. Não, para ele a verdade resulta de uma reflexão dialógica, de uma reflexão de um grupo. O grupo entra num consenso, um grupo conversa, argumenta e chega numa verdade. Não consiste em corresponder os enunciados com os fatos, e sim no consenso discursivo. Então, nota-se que, embora esses dois tipos de agir tenham a marca da racionalidade, a grande diferença entre eles é o espaço. O agir estratégico, ele não abre espaço para a opinião dos outros, enquanto o agir comunicativo há o espaço da argumentação, há o espaço do diálogo. Então, um grupo, ele entra num consenso, um grupo, ele vai escolher quais são os objetivos, os melhores objetivos para serem buscados por eles. Com esse agir comunicativo, ele pretende o fim da arbitrariedade e da coesão nas relações que envolvem toda a comunidade, ou seja, que sempre cheguem num consenso. E ele propõe uma participação mais ativa e igualitária de todos os cidadãos. Ele fala que desse modo, consequentemente, nós atingiríamos a tão almejada justiça. Esse entendimento mútuo que a ação comunicativa nos traz servirá de base para a defesa da democracia no cenário político, com a crítica da repressão, da censura e qualquer das outras ações, outras medidas que não possibilitem o diálogo entre a comunidade, entre uma sociedade. Para os frankfurtianos, a melhor forma de se estudar a ciência é através da razão instrumental. Segundo eles, um dos aspectos centrais da dominação e da intervenção do homem na natureza seria a indústria cultural e a massificação da cultura, da arte e do conhecimento, que perderam suas essências e passaram a ser objetos de consumo. Os intelectuais da Escola de Frankfurt conduziram suas obras baseadas em críticas e reflexões quanto ao marxismo, abordando categorias e conceitos que ora dizem sobre as consequências do marxismo no passado e no momento em que viviam,
e ora propõe uma releitura do que poderia ou não ser feito na sociedade. Logo, eles estavam preocupados em mudar essa sociedade retificada e contaminada pela lógica capitalista, questionando quanto às maneiras de se atingir a efetiva tomada de consciência de classe e, dessa forma, superar o modo capitalista dado. É a vida deles que está em jogo, e se não a deles, pelo menos a saúde mental e a capacidade de funcionamento como seres humanos livres de mutilações. O protesto do jovem continuará porque é uma necessidade biológica. Por natureza, a juventude está na primeira linha dos que vivem e lutam contra uma civilização que se esforça para encurtar o atalho para a morte. Sua, que o Brasil vai estar gigante, grande como nunca se viu. Com a gente vem torcendo pra frente, se no seu cu, vem pra rua, daqui.